Olá, eu sou o professor Lucas Neto. Sejam bem-vindos a mais um programa Escola Bíblica no seu lar. Hoje nós vamos estudar a lição de número 3, que tem como título A Superioridade de Jesus em relação a Moisés. Cristo é superior a tudo e a todos, sendo ele o grande sacerdote da casa de Deus, que representa o cristão de forma individual e a igreja coletivamente. Nesta lição, estudaremos sobre a posição de Jesus em seu reino eterno, como apóstolo e sumo sacerdote, comparativamente ao ministério de Moisés. Estudaremos as maléficas consequências quanto a resistir ao Evangelho de Cristo. Conheceremos o descanso em Deus, finalizando o nosso estudo com uma exortação aos graves pecados da desobediência e da incredulidade. Jesus Cristo, o apóstolo e sumo sacerdote da fé que professamos. O autor da Epístola aos Hebreus, do versículo 1 ao versículo 6 do capítulo 3, registra sobre Jesus e Moisés, a saber: em primeiro lugar, ele nos conclama a olharmos para Jesus, que em grande amplitude espiritual é o nosso apóstolo, enviado por Deus, e sumo sacerdote, o nosso supremo mediador e santo, para realizar a mediação entre Deus e os homens, segundo a fé que professamos. Hebreus capítulo 3, versículo 1 diz: Por isso, santos irmãos, que participais da vocação celestial, considerai atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus. Em segundo lugar, na Epístola aos Hebreus, no capítulo 3, do versículo 1 ao 6, o autor compara a fidelidade de Jesus ao Deus Pai em realizar então a missão que lhe foi atribuída, ou seja, a de salvar a humanidade do castigo eterno, com a fidelidade de Moisés a Deus na sua missão de libertar e conduzir o povo de Deus do Egito para a terra prometida, numa mesma essência, porém de magnitudes diferentes. Hebreus capítulo 3, versículo 2 diz: O qual é fiel àquele que o constituiu, como também o era Moisés, em toda a casa de Deus. Em terceiro lugar, o autor enfatiza que Jesus é digno de maior honra e glória do que Moisés, pois Cristo é o fundador, edificador e mantenedor eterno do povo de Deus, isto é, a casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, enquanto Moisés foi o mantenedor da casa de Deus, o povo de Deus, em uma série temporal no Antigo Testamento. Portanto, aqui explicando de forma mais resumida, enquanto Cristo foi o fundador da casa de Deus, ou seja, do povo de Deus, Moisés foi o mantenedor, no sentido de se buscar numa série temporal, dentro do Antigo Testamento, a libertação do povo do Egito e a introdução na terra de Canaã.
ou na terra prometida. Em quarto lugar, aliás, isso está em Hebreus capítulo 3, versículo 3, passamos a ler agora. Jesus, todavia, tem sido considerado digno de tanto maior glória do que Moisés, quanto maior honra do que a casa tem aquele que a estabeleceu. Em quarto lugar, ainda no capítulo 3, do versículos 1 ao 6, o autor fala que Jesus é o Criador do homem, isto é, a casa de Deus, e Criador do universo, sustentando todas as coisas, ratificando que Jesus é Senhor e servo fiel, que dirige a casa de Deus, e que somos nós, individualmente ou coletivamente, como igreja. Enquanto Moisés foi um servo fiel, que falou o que Deus disse para falar, mas coloca Jesus em superioridade a Moisés. Isso não como uma forma depreciativa do profeta Moisés, mas para confirmar que toda honra, todo poder e toda glória é do Senhor Jesus, e é em Cristo que devemos nos manter firmes na fé, depositando nele a nossa esperança de vida eterna. No versículo 4 ao 6, do capítulo 3 da carta aos Hebreus, diz: pois toda casa é estabelecida por alguém, mas aquele que estabeleceu todas as coisas é Deus. E Moisés era fiel em toda a casa de Deus como servo, para testemunho das coisas que haviam de ser anunciadas. Cristo, porém, como filho em sua casa, a qual somos nós, se guardarmos firme até o fim a ousadia e a exultação da esperança. Na carta aos Efésios, melhor dizendo, aos Filipenses, capítulo 2, carta aos Filipenses, capítulo de número 2, versículos 5 ao 11, diz assim a palavra do Senhor: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus. No Evangelho de Jesus, segundo escreveu o apóstolo João, capítulo 14, versículo 23, diz assim a palavra do Senhor: respondeu Jesus: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. O descanso do povo de Deus. O autor da epístola aos Hebreus, do versículo 7 ao 11 do capítulo 3,
registra uma exortação aos que são resistentes ao Evangelho de Cristo, bem como indica o que é o descanso do povo de Deus. A saber, leiamos inicialmente esta passagem do capítulo 3, que vai do versículo 7 ao versículo 11. Diz assim a palavra do Senhor. Assim, pois, como diz o Espírito Santo, hoje se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação no dia da tentação no deserto, onde os vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, e viram as minhas obras por 40 anos. Por isso me indignei contra essa geração e disse: estes sempre no coração. Eles também não conheceram os meus caminhos. Ou melhor dizendo, por isso me indignei contra essa geração e disse: estes sempre erram no coração. Eles também não conheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Esta passagem bíblica nos exorta a ouvir atentamente a voz suave do Espírito Santo, em qualquer tempo, e a não endurecer o coração no sentido de ser resiliente, alta resistência à voz do Senhor. Ou seja, devemos obedecer a Deus, visto que os israelitas, em sua peregrinação no deserto, saindo do Egito para a terra prometida, murmuraram em diversas ocasiões contra Deus. Apesar de terem sido testemunhas oculares dos sinais, prodígios, milagres, curas e maravilhas operadas pelo Senhor. Porém, ao tentarem o Senhor, foram duramente punidos com a morte, de tal modo que aquela geração não contemplou a terra prometida e nem entrou no descanso de Deus, que tipifica uma vida de paz, simplesmente porque foram maus e infiéis a Deus. Que cada um de nós faça sempre o bem e seja achado fiel em tudo ao Senhor. Leamos o Salmo de número 95, que vai do versículo 1 a 11. Salmo 91. Ou melhor dizendo, 95. Do versículo de número 1 a 11, diz assim a palavra do Senhor. Vinde, cantemos ao Senhor com júbilo, celebremos o rochedo da nossa salvação. Saiamos ao seu encontro com ações de graça. Vitoriemo-lo com salmos, porque o Senhor é o Deus supremo e o grande Rei acima de todas os deuses. Nas suas mãos estão as profundezas da terra, e as alturas dos montes lhe pertencem. Dele é o mar, pois ele o fez, obra de suas mãos, os continentes. Vinde, adoremos e prostremo-nos, ajoelhemos diante do Senhor,
que nos criou. Ele é o nosso Deus. E nós, povo do seu pasto e ovelhas de sua mão. Hoje, se ouvirdes a voz de Deus, não endureçais o coração como em Meribá, como no dia de Massá no deserto, quando vossos pais me tentaram, pondo-me à prova. Não obstante terem visto as minhas obras, durante 40 anos estive desgostado com essa geração e disse: é povo de coração transviado, não conhece os meus caminhos. Por isso jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Uma exortação contra os pecados da desobediência e da incredulidade. O autor da Epístola aos Hebreus, do versículo 12 ao 19, do capítulo 3, registra que, como filhos de Deus, devemos rejeitar a desobediência a Deus e ao domínio da incredulidade. A saber, leamos então a carta aos Hebreus, capítulo de número 3, versículos 12 ao 19. Tende cuidado, irmãos. Jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Porque nos temos tornado participantes de Cristo, se de fato guardarmos firme até o fim a confiança que desde o princípio vivemos, ou tivemos, enquanto se diz: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração como foi na provocação. Ora, quais os que, tendo ouvido, se rebelaram? Não foram de fato todos os que saíram do Egito por intermédio de Moisés? E contra quem se dignou por 40 anos? Não foi contra os que pecaram, cujos cadáveres caíram no deserto? E contra quem jurou que não entrariam no seu descanso? Senão contra os que foram desobedientes. Vemos, pois, que não puderam entrar por causa da incredulidade. Nesta passagem está evidenciada ou em evidência a necessidade de uma renovação permanente, dia a dia, de nossa alma, para termos uma vida piedosa, longe do pecado, da desobediência ao Senhor, considerando que nos tornamos a imagem e semelhança do caráter de Cristo, filhos de Deus, e por isso não podemos nos afastar do Deus vivo e sermos enganados pelo pecado, petrificando nosso coração com relação às coisas de Deus. Ao contrário, devemos nos manter firmes na fé até o fim. Repetindo aqui, a leitura do versículo 12 ao 14 diz: tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Pelo contrário,
Exortai-vos mutuamente cada dia durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado, porque nos temos tornado participantes de Cristo, se, de fato, guardarmos firme até o fim a confiança que desde o princípio tivemos. No Evangelho de Jesus, segundo escreveu o apóstolo João, no capítulo 15, João, capítulo de número 15, do versículo 1 ao 11, diz assim a palavra do Senhor: Eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o agricultor. E todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. E todo que dá fruto, limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos, pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará. E o apanham, lançam no fogo e o queimam. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Tenho-vos dito estas coisas, para que o meu gozo esteja em vós, e o vosso gozo seja completo. Em segundo lugar, o autor da Epístola aos Hebreus volta a mencionar a trágica consequência de morte dos israelitas no deserto, fruto de uma desobediência ao Senhor. Tudo por falta de fé. Não podemos deixar que o pecado da incredulidade entre em nosso coração, pois o domínio deste comportamento maligno nos leva à cauterização da mente e a apostatar da fé em Cristo. Na carta aos Hebreus, capítulo 3, versículos 15 ao 19, diz assim a palavra do Senhor: Enquanto se diz, hoje se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação. Ora, quais o que, tendo ouvido, se rebelaram? Não foram de fato todos os que saíram do Egito, por intermédio de Moisés? E contra quem se dignou por 40 anos? Não foi contra os que pecaram, cujos cadáveres caíram no deserto? E contra quem jurou que não entrariam no seu descanso, senão contra os que foram desobedientes? Vemos, pois, que não puderam entrar por causa da incredulidade. No Evangelho de Jesus, segundo escreveu Marcos,
no capítulo de número 16, versículos 14 ao 18, diz assim a palavra do Senhor. Marcos, capítulo 16, versículos 14 ao 18. Finalmente, apareceu Jesus aos 11, quando estavam à mesa, e censurou-lhes a incredulidade e dureza de coração, porque não deram crédito aos que o tinham visto já ressuscitado. E disse-lhes: Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre enfermos, eles ficarão curados. Concluindo a nossa aula de hoje, o capítulo 3 da carta aos Hebreus apresenta Cristo como nosso apóstolo e sumo sacerdote, e ao mesmo tempo nos adverte sobre o perigo dos pecados, da incredulidade e da desobediência. Somos filhos de Deus, feitos à sua imagem e semelhança. Portanto, devemos até o fim obedecer ao Senhor em tudo e nos manter firmes na fé, de forma perseverante, para descansarmos em Deus, desfrutando da vida eterna. Shalom Adonai. Bênçãos especiais de Jesus para você. Amor a Cristo. A glória é de Deus. Até o nosso próximo programa Escola Bíblica no seu lar, se Deus permitir.